Então, meu nome é Alfredo, me formei em Química pela Unicamp faz bastante tempo e comecei minha carreira faz 25 anos. Passei por várias, vamos dizer assim, várias áreas dentro de uma cervejaria e várias fábricas também, pequenas, médias, grandes. Tive a oportunidade de trabalhar em setores diferentes, né? Então, trabalhei com pesquisa e desenvolvimento, trabalhei como cervejeiro em chão de fábrica, como mestre cervejeiro em algumas plantas diferentes, depois gerente de pesquisa e desenvolvimento, gerente de qualidade, e durante esse período também eu passei um ano na Alemanha, que foi quando eu fiz o curso de mestre cervejeiro. De lá para cá, desde 2014, eu tenho me dedicado quase que exclusivamente ao Instituto da Cerveja, que é uma escola que forma profissionais de cervejaria no Brasil, onde eu atuo como diretor administrativo e também como professor. A pessoa mestre cervejeiro, a primeira coisa que as pessoas imaginam assim é um cara bebendo cerveja, né? E é um negócio muito mais amplo, né? Acho que produção e entregar o produto é o item número 1, né? Ele tem que garantir que a produção ocorra adequadamente, a cerveja saia dentro dos padrões de qualidade adequados e no tempo correto. Mas ele também é um gestor de produção, ele cuida das pessoas que estão trabalhando dentro da cervejaria, do time de cervejeiros, operadores que tem dentro de uma fábrica. Ele tem que garantir que nesse ambiente de produção que entrega um produto com alta qualidade, você também não tem nenhum tipo de risco de segurança, que você produza também sem agredir o meio ambiente, e ele é um gestor responsável por uma equipe normalmente grande que atua nessas frentes, tanto de produtividade e de qualidade. Tudo isso controlando também o custo para que a produção ocorra de forma eficiente e a cerveja não fique tão cara na hora de vender no final. Eu recomendo que tenha uma formação anterior. Engenharia química, engenharia de alimentos, eu acho que é o curso que encaixa melhor com o curso de mestre cervejeiro. Biologia, são algumas formações que vão ajudar para que a sua formação como mestre cervejeiro seja facilitada. Não é obrigatório, então você não precisa ter um curso universitário para fazer o curso de mestre cervejeiro. E além dessa formação universitária, outra coisa que é extremamente importante é a prática na cervejaria, né? Então, antes de você se aventurar e falar, pô, vou para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Espanha, fazer um curso de mestre cervejeiro, eu vou passar por trabalhar em uma cervejaria, adquirir experiência, para que a hora que você vai para uma escola dessas fazer a formação de mestre cervejeiro, você já tem bastante conhecimento, então a quantidade de informações, de conhecimento que você vai conseguir absorver ao longo do curso é bem maior. Mas o curso mesmo de formação de mestre cervejeiro, hoje ainda você tem que fazer fora, é uma profissão que demanda bastante coisa, né? Além de ter o conhecimento técnico, você também tem que ter a capacidade de gestão de pessoas, respeita o meio ambiente, trabalha com segurança, pensa na questão de saúde, do bem-estar dos seus colaboradores. É uma formação de liderança mesmo, né? Um pouquinho do que era a rotina dentro de uma grande cervejaria, muda, né, de cervejaria para cervejaria, mas normalmente costumava chegar na fábrica, ter uma seleção gigante de copos para você fazer uma degustação. Então a gente fazia análise sensorial de todas as matérias-primas, análise sensorial dos produtos que estavam em elaboração. Você degustava, por exemplo, o mosto dos últimos 3 turnos que estava sendo produzido, cerveja de fermentação, cerveja de maturação, cerveja que foi envasada nos últimos turnos, ou em garrafa, ou em lata, ou chopp, cerveja que estava vencendo, para saber como que era a qualidade daquela cerveja no final da data de validade dela, como que ela evoluiu, como que é a estabilidade sensorial dela, e depois você vai olhar a rotina de trabalho para entender assim, como foi a produção do dia, se teve algum problema, vai checar se teve algum problema físico-químico, microbiológico, sensorial,
E toda a gestão, né, de bater papo com a coordenação de produção. Normalmente as cervejarias maiores, elas têm programas de melhoria contínua, de TPM, então você vai se juntar também com os líderes dos projetos de melhoria. Você tem, às vezes, interação com a área de vendas, de marketing, para fazer desenvolvimento de novas receitas, ou melhoria, ou ajuste de receita. Um curso no Instituto, que é o curso de chama Tecnologia Cervejeira Avançada. E a gente lida com profissionais que estão sendo preparados exatamente para atender essas micro cervejarias. E a diferença principal, a gente costuma falar no primeiro dia de aula, né? Assim, em termos de processo, é a mesma coisa. A mesma coisa que acontece dentro daquela panela de 50 mil litros que acontece dentro da panela de 500 litros de uma micro cervejaria. O processo, a tecnologia, as reações que estão acontecendo ali são as mesmas. O que muda é que o mestre cervejeiro da grande cervejaria, ele tem um time todo, né? Ele tem uma estrutura com várias pessoas, coordenadores, operadores, e ele divide essas tarefas e ele faz gestão de pessoas para fazer com que cada um atue numa frente. O cervejeiro ou o mestre cervejeiro da cervejaria menor, ele acaba que meio que faz tudo, né? Ele ajuda a moer o malte, faz a degustação nos tanques, toma a decisão da hora de abrir o frio, interromper a fermentação e ir para a maturação, ajuda a comprar os insumos, ajuda a vender, né? Vai alguém lá na fábrica, ele vai lá tomar cerveja com o cliente, vai explicar como que tá a cerveja, como ela é feita, qual a diferença, o que ela tem de especial para ajudar a argumentar e conseguir vender. Então, é uma pessoa que acaba fazendo um pouquinho de tudo, porque ele não tem a mesma estrutura, o mesmo time que tem o mestre cervejeiro da grande fábrica. Uma outra coisa que é bem diferente é que normalmente o mestre cervejeiro das grandes cervejarias, ele trabalha com tipos, né, estilos de cervejas limitados. Ele faz 2, 3, 4 receitas diferentes e faz sempre aquilo igual. Então ele trabalha realmente muito com padronização e eficiência. O mestre cervejeiro da cervejaria menor, ele cada dia tá fazendo uma receita diferente, né? Então tem cervejeiros que o cara tem lá 10, 15, 20 estilos de cervejas diferentes, tem uma complexidade de compra de insumos, logística, conhecimento prático de como lidar com maltes de cereais diferentes, como lidar com variedades de lúpulo diferentes, com técnicas de lupulagem diferentes, então acaba sendo até mais complexo o dia a dia e menos, vamos dizer assim, menos rotina do mestre cervejeiro que trabalha numa cervejaria menor do que o que trabalha na grande cervejaria. É uma profissão, ela não é nova não, ela é bem antiga, né? Você tem na Alemanha escolas que são centenárias, que formam o profissional mestre cervejeiro. Eu acredito que é uma profissão que está sendo cada vez mais valorizada e demandada, de, sei lá, alguma coisa próximo de 100 cervejarias, e hoje a gente passa de 1.500, e isso aconteceu nos últimos 12 anos. Então a demanda por um profissional, um cervejeiro ou um mestre cervejeiro aumentaram bastante no Brasil. O crescimento do número de micro cervejarias no Brasil foi muito rápido, muito acelerado, e eu diria que ainda não deu tempo de abastecer todas elas com profissionais bem preparados. Ainda tem um gap entre a demanda das cervejarias e profissionais bem preparados, com experiência, para abastecer todas as cervejarias. Eu acho que quem quer realmente mergulhar na profissão do mestre cervejeiro, acho que são duas frentes principais. Uma que é a experiência prática, né? Então é procurar cervejarias, fazer estágio, trabalhar na cervejaria, e depois de ter uma passagem, uma experiência prática, aí procurar uma boa formação. E cervejeiras ou mestres cervejeiras é uma coisa que isso também evoluiu muito nos últimos anos. Então, quando eu comecei, praticamente não tinha, e hoje você tem muitas mulheres que estão à frente de cervejarias, de grandes cervejarias, com muita responsabilidade,
que são responsáveis aí por milhares de hectolitros de cerveja que são vendidas e comercializadas no Brasil. Hoje é bem mais comum que no passado. A gente percebe isso também nas salas de aula, tem muito mais mulheres interessadas, então as primeiras turmas você praticamente só tinha homem, e hoje você já tem um equilíbrio maior. Não diria que tá 50-50 não, mas uns 70-30, você já vê na sala de aula um percentual representativo, significativo de mulheres. No mercado também.